Un saludo cordial desde Costa Rica. Es un placer para Cavi PlanWise pues estar en esta tarde compartiendo con ustedes y en especial con esta actividad organizada en conjunto con ANAPO, donde vamos a estar escuchando experiencias del Brasil en manejo integrado de plagas. Y recordamos, Brasil es un país de los pioneros y con tecnología de punta para desarrollar este tipo de alternativas de manejo y hay mucho que aprender. Entonces, en esta charla, bueno, va a ser en portugués y vamos a contar con nuestra compañera de CAVI, también la doctora Natalia Corniani, por si hay alguna duda luego para traducción, en caso que tengan preguntas. También contamos ahorita momentáneamente con la directora regional acá de CAVI en Latinoamérica, Yelitza, que quizás les quiera decir algunos, algunas palabras antes de iniciar. Pero sí, desearles que aprovechen la presentación, hagan todas las preguntas que requieran, pueden utilizar el chat mientras van sobre la marcha o al final vamos a tener una sección de preguntas abiertas donde, como les dije, podríamos contar con traducción de ya sea Yeritza o la doctora Natalia Corniani. Entonces, bienvenidos todos y a lo que vinimos. Vamos a dar el paso de nuevo a don Richard para que direccione ya la presentación con el doctor Adeney. Gracias, Eduardo. Y la misma metodología que hemos utilizado en las anteriores videoconferencias, le vamos a ceder la palabra al doctor Adeney. Al finalizar de la presentación vienen las preguntas y respuestas. Y como mencionaba Eduardo, si hay algún tema del idioma ahí del portugués, ellos nos van a ayudar. Entonces, doctora Adeney, le damos inicio a su disertación. Muchas gracias por la predisposición de hablarnos en esta oportunidad de los insectos plagas, que tenemos muchos problemas aquí nosotros en el cultivo de la soja. Ok, na verdade eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, tá? Agradeço também a CAB pelo convite e também pelo apoio aí de traduzir, de fazer a tradução para o espanhol dos slides, né? Principalmente das mensagens principais. Eu vou tentar falar não muito rápido e daí qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade para fazer as intervenções e questionar. Peço desculpas por não falar em espanhol, né? Mas daí eu acho que a gente não vai ter problemas nenhum na comunicação, tá? Eu vou compartilhar a minha tela aqui para começar a apresentação. Aqui. Vocês devem estar já vendo ela, né? No formato full screen aí. Aqui eu deixo também meu telefone fixo da Embrapa e meu WhatsApp, tá? Assim como um e-mail, para aquelas pessoas que tiverem problemas com pragas ou tiverem dúvidas, que quiserem entrar em contato depois, eu estou à disposição, tá? Também coloco a apresentação à disposição aí da CAB para depois poder, talvez, colocar ali disponibilizar os participantes ou no site da ANAPO ou da melhor maneira que vocês acharem pertinente, tá? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre os desafios, né, do manejo integrado de pragas, e não só dos desafios, mas também das oportunidades, das perspectivas que a gente observa, principalmente aqui no Brasil e no mundo, na questão de soja de forma geral. Aqui, para iniciar, a foto, talvez, do principal desafio que a gente tem hoje no manejo de pragas da soja aqui no Brasil, que é o percevejo, né? E a espécie predominante no nosso território aqui é o Euquistos eros,
tá? E depois a gente vai poder conversar um pouco mais se tem outras espécies e quais são os problemas mais comuns na Bolívia e no país que você tiver aí, fique à vontade para enviar suas perguntas, tá? Eu acho que para iniciar, tá, é importante a gente mencionar e destacar qual que é a importância do manejo integrado de pragas, tá, no caso para a soja, tá? Aqui no Paraná, a gente tem os resultados, graças à parceria da Emater, hoje IDR, né, com a Embrapa, tá, que desde 2013 tá, vem conduzindo, não experimentos, mas áreas demonstrativas mesmo, em fazendas de produtores, aonde os técnicos tomam as decisões, e daí a gente pode fazer as comparações dessas áreas aonde foi realizado o manejo de pragas de acordo com as recomendações dos técnicos da IDR, que aqui a gente tem o número de produtores, né, no primeiro ano, 46, e a gente vê que esse número só vai subindo ano a ano, com as áreas do Paraná, de forma geral, que não receberam a assistência do IDR, tá? Os próprios técnicos que realizam o manejo de pragas nesses produtores, eles, na região que eles atuam, eles realizam entrevistas com outros produtores para se ter um padrão comparativo, tá? Então, a gente observa, tá, que enquanto que o número de aplicações no Paraná tem ficado em torno de 5, 4,7, alguns anos 3,4, nas áreas onde o MIP, o Manejo Integrado de Pragas, foi conduzido, esse número é reduzido em torno de 50%, né, mais ou menos, tá? Lembrando que a gente vai destacar ao longo da minha apresentação aqui hoje que a MIP não tem a função de reduzir o uso de inseticida, e sim de aplicar o inseticida, assim como qualquer outra ferramenta de manejo de pragas, no momento correto. Entretanto, como na maioria das vezes acabamos, por falta de monitoramento, por falta de conhecimento, daí por isso talvez a importância de ações como essas aqui que a gente está tendo hoje, os produtores acabam abusando do uso de inseticida ou usando ele de forma inapropriada, e a gente acaba tendo um número de aplicações excessivas quando comparada às áreas onde foram conduzidas segundo as recomendações do MIP. E o mais importante disso é que a gente não vê nenhuma redução de produtividade, porque muitas vezes esse maior uso de inseticidas que a gente observa nas áreas que não adotam o MIP, muitas vezes a justificativa é o medo de se perder a produtividade. Mas quando a gente usa o manejo integrado de pragas, a gente pode ver que as produtividades, comparado com as áreas que não usaram mais intensivamente o inseticida, a gente não tem nenhuma diferença de produtividade. Mas, com certeza, quando a gente pegou os valores gastos com inseticidas e transformou em preço de soja daquela época, daquele ano, daquela safra, né, se gasta muito mais com agrotóxico quando se não realiza MIP de quando se realiza MIP. Tá? Então, a gente pode afirmar que com o MIP é possível racionalizar o uso de inseticidas, garantindo a mesma patamar de produtividade, mas se gastando muito menos. Tá? E essa diferença de gasto é como se fosse mais lucratividade que vai para o bolso do produtor, e é isso que importa. Tá? Além disso, um resultado bastante interessante que a gente teve aqui no estado do Paraná, que é sul do Brasil, é que as áreas que não realizaram MIP, as primeiras aplicações de inseticidas na lavoura de soja, elas ficaram ali em torno de 33, 43 dias, enquanto que, na realidade, nas áreas que tiveram monitoramento e o MIP foi adotado, essa primeira aplicação de inseticida só foi realmente necessária quase 30 dias depois.
Essa primeira aplicação de precoce de inseticida, ela é muito fácil explicada, porque, na verdade, aqui é quando se vai fazer a primeira aplicação em pós-emergente na soja, a primeira aplicação de herbicida em pós-emergente, numa soja RR, onde você tem a dessecação antes do plantio, e de 3 a 4, do máximo 5 semanas depois, vai ser a aplicação do herbicida, porque vai estar as plantas daninhas, aquele banco de semente que tem, vai estar germinando, e as plantas daninhas vão estar no período certo de fazer o controle. Como não há o monitoramento de pragas nessa área, a ideia do produtor ou do técnico que dá assistência é que, já que eu vou entrar com o trator, já vou ter todo um movimento na fazenda para pulverizar com o herbicida nessas áreas, eu quero aproveitar aquele trator e já vou colocar um inseticida. Só que 30 dias depois, quando realmente a praga chega, aquele inseticida que aplicou aqui já foi embora, já não tem mais residual nenhum, não tem nenhuma proteção ali. Na verdade, é só um gasto que está elevando o custo de produção sem nenhum benefício, como a gente pode ver nessa linha, na linha mais inferior. Tá? Além disso, tem todos os impactos negativos que inseticidas, principalmente aqueles não seletivos aos inimigos naturais, aos insetos benéficos, acabam causando no desequilíbrio da lavoura. E daí muitas outras pragas, surtos de pragas secundárias acabam ocorrendo até com mais intensidade. Na safra 18-19, o resultado só foi separado para não BT e BT. Aqui no Brasil, a gente tem a soja BT para controle de pragas, tá? E a gente pode observar que se reduz o número de inseticidas aplicados, né? Tanto nas áreas onde não se faz MIP, quanto nas áreas que se faz MIP, graças ao bom controle que ela tem dado dos principais lagartas. Tá? Mas os resultados são os mesmos, né? Uma redução aí de quase 50%, de em torno de 50% do uso de inseticidas, quando o MIP, o monitoramento é realizado sem qualquer perda de produtividade, mas reduzindo, sim, o custo de produção, o gasto com agrotóxico sendo menor, além da primeira aplicação de inseticida na lavoura ocorrendo bem mais tarde, o que permite aqui uma preservação dos insetos benéficos. A gente vai comentar um pouquinho mais à frente da apresentação quanto preservar o controle biológico natural é importante para o agricultor. Tá? Só para dar um cenário do MIP no Brasil, tá? Na década de 70, quando começou os primeiros cultivos de soja no sul do país, se tinha uma média de 6 aplicações de inseticida, que é uma foto da aplicação da época, produtos ainda em pó para polvilhamento, né, produtos bem tóxicos, como DDT, Odrim, toxafeno, tá? Que acabavam matando as pragas, mas causando desequilíbrios terríveis. Tá? Em 1974, foi criado a Embrapa Soja, e um dos principais missões dos primeiros entomologistas da nossa unidade aqui foi justamente olhar para esse número considerado grande de aplicações de inseticida. E depois de da parceria, principalmente da Embrapa com a Emater, na época, hoje IDR, e além de outras universidades também que participaram do programa, conseguiram fazer a redução de 6 para 1 a 2 aplicações no máximo. Tá? E qual que foi o grande segredo, o grande milagre para fazer essa redução drástica? Inseticida é um produto para se matar inseto. Ele não previne a ocorrência do inseto, ele mata o inseto existente. O período de residual dele que ele protege a lavoura depois de aplicado é curto, né? Por isso que ele tem que ser aplicado sempre curativamente, nunca preventivamente, a rara exceção de tratamento de semente.
e daí tem outros motivos para isso. Então, se estava aplicando 6 aplicações aqui, vamos começar a fazer monitoramento, aplicar inseticida quando realmente eu tenho inseto na lavoura e em níveis que comecem a ameaçar a produtividade. Com isso, caiu de 6 para 1, 2 aplicações, porque de 4 a 5 aplicações estavam sendo feitas quando não tinha inseto na lavoura ou quando a população desses insetos era muito baixa. Tá? Infelizmente, nos últimos anos, até pelo crescimento enorme da área de soja, chegando aqui no Brasil a próximo de 40 milhões de hectares, e com isso, é lógico, dificuldades para a mão de obra para conduzir todas essas áreas, maquinário também, muitas vezes um pouco aquém do que talvez seria necessário aí para conduzir isso com um pouco mais de tranquilidade. Então, se acabou voltando assim, quase numa calendarização de uso do calendário para se aplicar inseticida, o abandono daquela questão da amostragem, e com isso a gente tem um retrocesso no MIP, que a gente vê aqui, esses dados daqui já são do Paraná, né, que a gente quase está retornando ali, principalmente aqui em 2013, quando retornou o programa de MIP do IDR, a situação estava quase tão grave quanto se estava antes da adoção do MIP. Depois, até com o próprio trabalho mais intensificado da Emater, as áreas demonstrativas né, por todo o Estado, isso tem difundido o MIP, mesmo áreas onde não adota, o produtor ele observa essas áreas de MIP que acabam sendo referências na região, e a gente vê a média de inseticidas caindo novamente, e com certeza é graças ao trabalho dos extensionistas da Emater, levando o MIP do campo novamente. Tá? E o mais gozado de tudo, o mais interessante eu quero aplicar inseticida a mais para não ter problema com praga. Só que o que a gente observa aqui, quanto mais inseticida eu aplico, quando eu aplico errado o inseticida, o efeito que esse inseticida acaba causando na lavoura é justamente trazer mais praga, porque ele causa tanto desequilíbrio que ele faz aumentar o número de pragas e não reduzir. Então, quando eu uso inseticida de forma correta, no momento certo, eu tenho sim a redução e o manejo de pragas. Quando eu abuso do uso do inseticida ou eu faço o uso errado, no momento errado, o resultado mais claro que a gente vê do uso de inseticidas é o aumento de pragas, fruto do desequilíbrio que esse inseticida causa no ambiente. Eu estou falando inseticida, mas a gente pode fazer a leitura de agrotóxicos de forma geral. Tá? Aqui, por quê? A gente tem fungos entomopatogênicos, aqui é uma lagarta contaminada pelo fungo que se chamava Nomuria Riley, hoje ele foi renomeado para Metarrhizium Riley, né, que é a doença branca da lagarta. Tá? Aqui é uma foto de uma anticárcia, mas a falsa medideira, tá? A Chrysodeiches, que hoje é talvez considerada a principal lagarta da soja, ela sempre ocorreu na soja, mas a população dela flutuava no nível de equilíbrio abaixo do nível de dano econômico. Então, ela nunca foi considerada uma praga-chave. A população dela ia crescendo, e ela é uma população que cresce mais lentamente do que a anticárcia, chegava no período reprodutivo da lavoura de soja, a soja fechada que a gente fala, né? As linhas, você não consegue ver o solo mais, um microclima daí que mesmo quando está em estiagem, você tem a própria transpiração da planta ali, temperaturas mais altas do verão do Brasil, temperatura alta, umidade alta, clima extremamente favorável para fungos. E esses fungos, né, a Nomura, o Metarrhizium Riley,
faziam a população decrescer até no próximo ano. Então, ela mantinha esse equilíbrio. O primeiro surto dessa praga, tá, ocorreu exatamente na safra 2001-2002, um ano depois da ferrugem asiática chegar no Brasil. Tá? Por quê? Antes da ferrugem, a média de aplicação de fungicida era menos que uma aplicação por safra. Tá? Algumas áreas que tinham DFC, doença de final de ciclo, eu acabava fazendo aplicação, mas não eram todas as áreas que necessitavam dessa aplicação de inseticida. Hoje, devido à ferrugem, muitas vezes fungicidas que não funcionam bem para ferrugem, a média de aplicação está acima de 3, tá? De 3 para cima, aplicações. Tá? E, com certeza, fungicida mata fungo. Esse fungo, que era o principal controlador da lagarta, acaba sendo dizimado pelos fungicidas e a população, então, cresce. Então, ela deixou até de ser uma praga-chave secundária, passa a ser uma praga-chave. Outros problemas têm ocorrido similar a esse, que é no caso, principalmente, dos ácaros. Tá? Ácaro nunca foi problema na soja, nunca se fazia aplicações. Quando eu comecei a trabalhar com soja, 15 anos, 16 anos atrás, não existia nem acaricida registrado para soja, porque não era problema. Hoje, só no Paraná se faz quase uma aplicação por ciclo da soja. Tá? Por quê? Percevejo acaba sendo um problema chave, se usa muito inseticida para percevejo. Os principais inseticidas usados para percevejo são neonicotinoides, mais piretroides, que fazem... o piretroide faz muitas vezes a população de ácaro que está concentrada espalhar, ele espalha na lavoura, mata ácaro predador, acaba o ácaro espalhando, tendo alimento abundante, crescer na população. Alguns neonicotinoides fazem a fêmea do ácaro aumentar o sucesso reprodutivo dela, colocar mais ovos em menor espaço de tempo, então ela acaba garantindo a prole com mais sucesso. Então, um desequilíbrio ou um controle errado do percevejo acaba fazendo aumentar a população de ácaro. Um controle, muitas vezes, errado do fungicida, mas não vou aplicar para ferrugem, tem que aplicar, mas muitas vezes se aplica aqui no Brasil, às vezes dezembro, sendo que a média histórica da ferrugem é sempre aparecer em janeiro. E muitas vezes aplica quando nem sinal de ferrugem tem na área. Né? Então, a ideia é que qualquer uso abusivo, errôneo dos químicos em geral, é lógico que vão causar desequilíbrios e podem afetar esses insetos, fazendo insetos que não eram importantes, como a própria falsa medideira, passar a ser a principal praga, pelo menos de lagarta, na cultura no Brasil. Essa primeira parte da minha apresentação foi para fazer um breve histórico, e agora eu queria entrar nos grandes desafios que a gente tem. O primeiro desafio, é lógico, é fazer diagnóstico. Quando você vai no médico, você está doente, se o médico te passar um monte de remédio para tomar, você provavelmente vai falar, poxa, esse médico está me entupindo de remédios errados, aí eu não confio, você vai procurar uma segunda opinião. A planta, quando ela está doente, nós, agrônomos, que somos os médicos da planta, e eu não posso sair recomendando inseticida por telefone, sem fazer um diagnóstico. Diagnóstico é a chave para mim tomar o tratamento correto. E diagnóstico, que é a base do MIP, é fazer exame e avaliação. Né? Não é isso que o médico faz, te pede um monte de exame, ele avalia e daí te fala o que você tem, o que você precisa fazer. Os exames que eu vou fazer é bater pano de batida, fazer a amostragem, fazer a contagem dessas pragas, e a minha avaliação vai ser justamente comparar esses níveis com quanto que eu sei que a lavoura tolera, ver quanto de inimigos naturais eu tenho lá,
que são os responsáveis pela mortalidade dessa praga, e daí eu tenho um diagnóstico se essa população de pragas tende a crescer, se tem a chuva, muita umidade, tem temperaturas mais frias, ela tende a cair, e com isso eu posso fazer uma recomendação, se eu preciso fazer um controle, qual a combinação de controles que eu posso usar. Os controles, os tratamentos, as estratégias de manejo que eu tenho são inseticidas, controle biológico. Os feromônios, até por questão de preço, acabam sendo usados mais para amostragem, mas poderiam ser usados para controle também. Hoje eu já tenho manipulação genética de pragas no Brasil. A gente começou com a Aedes aegypti, o transmissor da febre amarela, como o transmissor da dengue, como o principal, na cidade, o principal organismo controlado com inseto transgênico. Então, se tem liberação de mosquitos, a Aedes aegypti, que tem genes que são autolimitantes. Então, eles, ao cruzarem com os insetos nativos, aqueles liberados, eles vão fazer que a população decline. Tá? Agora, eu já tenho a mesma empresa, a mesma tecnologia, foi transferida para a agricultura, e eu já tenho a Spodoptera transgênica. A Spodoptera do bem é a marca comercial, né? Que eu posso liberar no campo e, com genes autolimitantes, fazer essa população de Spodoptera decair. Tá? E outras pragas devem entrar nesses alvos desses organismos geneticamente modificados em breve. Tem as variedades resistentes, aquelas pelo melhoramento convencional, a gente vai falar aqui de soja tolerante a percevejo, e também aquelas plantas geneticamente modificadas, no caso a gente mostrou a planta BT, que bem utilizada, ela acaba reduzindo o uso de inseticidas. Manipulação do ambiente é mais para soja em armazenagem, daí, né? A soja no campo, eu acabo não tendo essa ferramenta pelo tamanho da área. Fazer o diagnóstico, o exame, se eu tivesse armadilhas que me facilitassem, ao invés de contar com um pano de matilha, seria fantástico. As armadilhas, eu tenho feromônios, tanto de mariposas quanto de percevejos, que podem ser usados, eles coletam muito bem, mas o que falta um pouco é uma boa correlação com a infestação da praga. No início da infestação, o feromônio que está na armadilha, ele não tem competição com o feromônio nativo, então ele coleta bastante. A partir do momento que a população dobra, triplica no campo, se fosse ter uma boa correlação com a armadilha, ia dobrar, triplicar, seguia o mesmo crescimento da armadilha. Mas o que acaba acontecendo é que, quando a população cresce, começa a crescer também a competição com os feromônios nativos ali, e então a atratividade da armadilha, comparativamente, ela não fica tão atrativa quanto no início da infestação. E isso dificulta um pouco para a gente usar a armadilha para tomar a decisão de controlar ou não a praga, né? Entretanto, se a gente pensar no controle biológico, principalmente com parasitoide de ovos, pode ser um bom indicativo aí da presença de adultos, e daí para a liberação de parasitoide de ovos pode ser uma boa ferramenta. Pesquisas ainda precisam ser feitas aí para se determinar esses momentos e esse melhor uso da armadilha no campo. Por isso que o exame, que pode ser mais caro, porque é o exame mais preciso, mas se eu quero saber se eu preciso aplicar realmente inseticida ou não, o pano de batida. E o pano de batida, ele é um pano de 1 metro, de 1,40 m, na verdade, não importa muito a largura, porque precisa ser suficiente que esse pano cubra o chão e seja grande o suficiente para poder cobrir a linha adjacente e soltar essa mão. E daí eu posso chacoalhar essa linha
todos os insetos ou vão cair no pano ou vão ficar agarrados aqui nessa parte lateral, eu ergo e conto os insetos. Conto preferencialmente aqueles que voam, né, que são mais rápidos, e depois as lagartas, né? Basicamente, eu preciso contar percevejos e lagartas. Aqui as recomendações de se eu for talhões pequenos, no mínimo 6 pontos, talhões de 11 a 30, 8 pontos, 31 pelo menos 10 pontos, o mínimo ali de 1 ponto para cada 10 hectares. Isso é o mínimo do mínimo, lembrando que quanto menos eu usar, mais rápido eu faço, mais barato fica essa amostragem, mais imprecisa ela vai ficar também, ou não mais imprecisa, mas mais risco de erro ela vai ter, né? Se eu aumento meu tamanho amostral, é lógico que eu tenho uma precisão e reduzo bastante o erro amostral. Então, eu preciso, dependendo da mão de obra que eu tenho disponível, dependendo do quanto eu posso, na minha situação da fazenda ali, gastar com mão de obra, quantificar isso, ou equacionar isso da melhor maneira possível. E eu preciso separar todas as pragas? Não necessariamente, tá? Até porque algumas pragas são bem difíceis de separar no campo. Eu vou contar Spodoptera, tá? Se for uma eridânia, como essa daqui, ou uma cosmioides, ou até uma Spodoptera frugiperda, pouco vai me importar, porque os inseticidas vão ser os mesmos, nas mesmas doses, tá? Agora, eu preciso separar as Spodoptera do grupo da Heliotine, tá? Da superfamília Heliotine, que inclui Helicoverpa e Chlorideia, tá? A Helicoverpa zea ou armígera e Chlorideia virensis. Separar essas duas lagartas, nem se eu quisesse no campo, eu não consigo, é muito difícil, tá? Mas eu tenho que separar esses dois grupos, por exemplo, das falsas medideiras. Se é Raciplusia ou se é Chrysodeiches includens, é muito difícil fazer separação no campo e não é tão necessário, porque os produtos vão ser os mesmos. Mas eu preciso separar esses 4 grupos no mínimo, tá? Por quê? Porque daí os inseticidas podem até ser os mesmos, mas você pode, muitas vezes, precisar alterar a dose, tá? Vou pegar um exemplo de um produto que eu trabalhei muito com ele na época, que era pesquisador da Dow AgroScience na época. Hoje, a Dow AgroScience faz parte da Corteva, o que é o Intrepid, o metoxifenozide. Se for anticárcia, a maioria das minhas lagartas, 90 ml por hectare é extremamente suficiente para ter um excelente controle. Se for falsa medideira, eu já vou precisar uma dose um pouco maior, de 150 a 180 ml. Tá? Se for a Helicoverpa, o metoxifenozide pode ser usado, mas a dose vai ser ali em torno de 400, 450 ml. Se for Spodoptera frugiperda, o metoxifenozide não vai funcionar bem. Tá? Para frugiperda, ele não tem, apesar de ele ter registro aqui no Brasil, ele não controla, ele não tem controle. Eu precisaria trocar o produto. Então, por essas situações, eu preciso separar essas pragas, mas pelo menos ter essa divisão no mínimo aqui. Além disso, é importante fazer a amostragem da desfolha. Então, cada ponto de batida, eu dou uma nota visual para a área mais próxima à minha que eu consigo visualizar. Mas não é uma nota na folha, igual está aqui, é uma nota na área. Isso talvez seja uma das grandes dificuldades, porque é subjetivo, exige prática para se ter uma boa precisão. E por isso que eu aconselho sempre aos responsáveis pelas lavouras de soja que remunerem bem seus pragueiros, as pessoas que fazem a amostragem. Muitas vezes a gente tem várias grandes empresas aqui no Brasil que ser pragueiro é a porta de entrada de trabalho, depois a pessoa vai crescendo e vai mudando de área. Mas é importante preservar um pragueiro bem treinado, porque vai ser chave para a tomada de decisão correta. E dar nota de desfolha e ter uma boa precisão é só com prática. Não existe ainda um aparelho, um app, um aplicativo de celular, por exemplo, que nos ajude a fazer essas medidas no campo.
tá? Quem sabe no futuro, mas no momento ainda não. Percevejo, eu já conto todos os percevejos, eu não preciso separar, tá? Eu vou contar percevejos de terceiro Inster até adulto. Nossa, mas eu vou ter que dividir Insters. Para produtor, a gente fala percevejo que tenha pelo menos meio centímetro, tá? De tamanho para cima, tá? Só separando, é lógico, aqueles que são praga daqueles que são predadores, tá? Naves, podizos, tá? O aparelho bucal mais curto, mais grosso, dá uma ajuda a ter essa separação. Tá? Eu preciso separar porque, na verdade, os predadores eles não se alimentam quase de plantas, eles se alimentam mais de pragas, então eles estão fazendo serviços benéficos lá. Um outro grande desafio, né, dentro desse diagnóstico preciso é confiar nos níveis de ação, adotar os níveis de ação. Tá? Os níveis de ação para lagartas na soja são que eu não preciso fazer controle de lagartas até a desfolha atingir 30%, se for um período vegetativo, e se tiver um período reprodutivo, 15%. Se atingir, não significa, se passar um pouco disso, não significa que o produtor vai ter prejuízo, tá? Porque o nível de ação está abaixo de qualquer nível de dano econômico e tem uma margem de segurança. Então, na verdade, eu só preciso realmente aplicar quando esses níveis estiverem acima desses níveis. Tá? Entretanto, é até entendível que o produtor morre de medo de esperar esses níveis. Ele gosta, ele quer ver a lavoura dele sem praga. Tá? Como se para produzir soja precisasse ter todas as folhas intactas. Ele tem orgulho, muitas vezes, de falar, olha minha lavoura como está bonito. Não tem um furinho de lagartas, como se isso significasse maior produtividade. Na verdade, a gente sabe que não significa. Tá? Além disso, percevejos são apenas quando tiver 2 percevejos lá, percevejos grandes, maiores que meio centímetro por metro, se for uma lavoura padrão, ou 1 percevejo, se for uma lavoura semente. Não precisa fazer controle. E a gente vê, muitas vezes, uma tentativa ali de até comercializar mais inseticida, de apavorar o produtor. Até por isso que eu usei essa figura aqui, muitas vezes de falar que se perder o controle do percevejo, depois você não controla mais, e até tem o Emerson aí na plateia, que no IDR foi meu ex-orientado, que trabalhou com isso, que viu o quanto é difícil segurar aplicações de inseticida. A gente tem aqui alguns ensaios que comprovam a segurança do nível de ação. Né? Aqui, com soja, inclusive, extremamente precoce. Né? Aqui foi 33% de desfolha, 66%, 100% de desfolha artificial, comparada com uma testemunha que teve aplicação constante, né, semanal ali, para ter muito próximo zero de desfolha por causada por insetos. É lógico, um pouco de desfolha pode até ter de vento, uma chuva de pedra ali, que pode acabar rasgando algumas folhas. Mas o que a gente vê é que mesmo, às vezes, desfolhas drásticas, como retirar 100% das folhas em alguns períodos específicos, né, que a produtividade não é reduzida. Tá? A planta de soja, lógico, considerando que é uma soja de crescimento indeterminado, uma soja que continua soltando folha sempre, ela se recupera muito bem de desfolha, como a gente pode ver aqui. A gente teve anos que a gente fez a desfolha semanalmente ali, até agora no último ano, 2 vezes por semana, fazendo a desfolha das folhas que iam crescendo quando a soja era de hábito indeterminado. E a gente pode ver aqui que ter 33% de desfolhar no reprodutivo, a produtividade foi a mesma. Né? Então, assim, esses são só alguns ensaios, mas todos os dados da Emater, todos os dados que a gente tem, mostram a segurança dos níveis de ação. Tá? Para percevejo, mesma coisa aqui, para trazer mais segurança para o produtor. Esse ensaio foi feito não em parcelas grandes,
cada repetição tinha 50 por 50 metros, né? E a gente acabava aqui na linha vermelha, era a população do controle, né? Testemunha, o controle sem aplicação de inseticida nenhum, né? A gente vê populações ali de 8 percevejos por metro. Quando foi testado o MIP, que é a linha verde, a gente vê que a população subiu, mas aplicou inseticida uma vez, aqui que a gente vê marcado pela seta, a população continuou crescendo, precisou aplicar de novo aqui, a população caiu. Aqui, apesar de estar acima do nível de ação, ela já está no R7. A nossa recomendação é controlar até no máximo no R6, tá? E foi comparado com uma aplicação mais restritiva, ou mais forte contra o percevejo, que era aplicar percevejo bem em infestações baixas, para não deixar o percevejo sair de controle. Essa era a justificativa que muitas vezes se fazia para o produtor. Então, a gente testou isso, com meio percevejo por metro, em média, fazer a aplicação. E, realmente, o controle fica excepcional, tá? A população de percevejo, como a gente pode ver na linha preta, é muito baixa, mas eu precisei de 1, 2, 3, 4, 5, 6 aplicações. Além do custo dessas aplicações, o custo ambiental disso, quanto isso custa para o meio ambiente, né? E a gente comparou com a aplicação que o produtor mais fazia, que era a carona com herbicida e fungicida. 2 de herbicidas, 2 aplicações, mas nem percevejo tinha, daí aplicou com populações baixas, daí aqui aplicou na segunda de fungicida, a população já estava alta demais, ela caiu, mas não foi o suficiente, aqui deveria ter feito outra aplicação. Mas daí, como foi só na carona, né? E como a gente pode observar, tá? A produtividade não diferiu, né? A não ser, lógico, da testemunha. Mesmo fazendo o teste de tetrazóleo, né? Que seria ali a percentagem de embriões mortos por causa do ataque do percevejo, a gente não vê, nem se fosse... Aqui foi uma lavoura para grão, mas mesmo se fosse para semente, o campo de semente não seria condenado, né? Poderia até passar por semente, ali, porque mostrou qualidade ali, baixo ataque de percevejo. Esse é o trabalho do Emerson, né? Que ele conduziu ali o controle antecipado. Você tinha até propagandas na televisão que falavam que você precisava controlar o percevejo antes dele ter a prole, antes dele ter os filhos, porque se ele tivesse filhos no campo, ele acabaria disseminando e daí não teria mais controle. Então, a gente fez o controle aqui quando a população começava a aparecer, né, 0,20, 0,2, os primeiros percevejos a gente aplicou inseticida, isso, a linha preta, a gente pode ver que até atrasou um pouco mais, mas a hora que chega lá no R5 mesmo, que é o período mais sensível da soja ao ataque de percevejo, a população estava alta. Aqui não aplicou porque estava chovendo, depois aplicou, né? E o que a gente pode observar é que precisou 3 aplicações contra as 2, a produtividade sem diferença nenhuma, tá? Ou seja, o nível de ação precisa... Você pode até não adotar, porque você não quer adotar, porque você não consegue monitorar, mas falar que o nível de ação não é seguro não é justificativa. Daí é querer justificar os erros com desculpas. Não existe justificativa para isso. E a importância de aplicar na hora certa é principalmente reduzir o número de aplicações, porque você consegue preservar o controle biológico natural. Pegar um geócoris, por exemplo, o geócoris consome 9 ovos de anticarce por dia. Então, um único geócoris na lavoura, se você retarda ali 20 dias a aplicação de inseticida, são 180 lagartas a menos que um geócoris vai estar causando. Quantos geócoris eu não tenho na lavoura? Nabis, mesma coisa, 21 ovos, 3 lagartas de anticarce por dia. A tricograma,
um parasitoide, uma vespinha parasitoide, que sem o meu óculos eu não consegui enxergar, mede meio milímetro, né? Em 4 ou 5 dias de vida, parasita 40 a 50 ovos de lagarta, 40 a 50 lagartas a menos que um parasitoide que eu nem enxergo reduz para mim naturalmente no campo. Aqui o valor para cálida, para calosoma. Esses números porque eu sempre comento a importância do controle biológico natural, mas sempre gera aquela pergunta, mas o quanto esse controle biológico é importante? Aqui são alguns números para dar essa ideia de quanto eles podem reduzir pragas no campo. Um segundo grande desafio que a gente tem é usar as ferramentas de forma integrada e de forma correta. Pegar aqui em ordem ao acaso, não que seja uma mais importante que a outra, variedades resistentes. Tá? Aqui eu tenho os cultivares Block. A Embrapa, há 3 safras atrás, 2 ou 3 safras atrás, lançou cultivares Block, que na verdade são cultivares que foram separados, melhorados geneticamente para ter maior tolerância, não necessariamente resistência, mas maior tolerância ao ataque de percevejo. Então, a gente pegou aqui na Embrapa a anideira 5909, um material extremamente plantado na região aqui e bastante produtiva, tá? E quando ela, na população de um percevejo, que ficou ali entre R4 e R5, a gente vê todas elas com excelente produtividade, né? Grãos sadios. Aqui, um pouco antes de colher, foi para um dia de campo, eu fui lá, colhi ao acaso algumas vagens e fiz a coloração no teste de tetrazóleo. A gente pode ver, tem ataques, mas nenhum deformidade maior. Agora, essa mesma soja, quando eu pus gaiola e mantive uma população ali de 4 percevejos por metro durante todo o período R4 e R5 da soja, o que acontece? Um cultivar extremamente produtivo, porém também extremamente sensível ao ataque de percevejo. Você vê como a produção foi quebrada visualmente, isso é notável. Tá? Enquanto as cultivares Block, que eu tenho uma BRS 1003 e eu tenho a 543, aqui é acho que é uma BT, uma RR, se não me engano, tem ataques, tem danos causados por percevejo, porém é nítida a diferença comparado com cultivares mais sensíveis. Se o meu problema é lagarta, eu mostrei o quanto intacta pode reduzir. Só que o que é importante com a questão do plantio de intacto, eu sei que principalmente na Bolívia não se planta soja BT ainda, mas se isso vier a acontecer no futuro, o que é importante é fazer a adoção da área de refúgio para manejar resistente. Esse é o calcanhar de Aquiles, é o principal ponto fraco da soja BT, é fazer um bom manejo de resistência. Tá? Por que eu digo isso? Porque eu tenho que plantar 20% da área de soja não BT e a função vai ser o quê? O resistente, que vem da soja BT, vai cruzar com o suscetível, que vem da área de refúgio, e ele vai ser heterozigoto aqui e vai ser controlado. Tá? Então, não que eu não vá aplicar inseticida na área de refúgio, tá? Porém, o que eu vou fazer aqui é MIP. Eu vou fazer aplicação apenas quando realmente necessário. Por quê? Porque, além disso ser a melhor manejo de pragas, como eu já mostrei, além disso, esse inseto aqui que sobreviveu, ele tem um valor importante, que é a preservação da tecnologia BT. Aqui um videozinho rápido falando um pouquinho da função do BT para vocês. O
correto seria plantar no mesmo talhão da soja transgênica 20% de soja não BT. As duas variedades devem ser semeadas na mesma época e ter ciclos próximos. Assim, a área de soja não BT, refúgio, além de produzir soja economicamente, vai ter uma população de mariposas suscetíveis ao BT, que vão cruzar com outras resistentes provenientes da área BT, gerando lagartas suscetíveis que serão controladas, retardando assim o processo de evolução de resistência. O que é importante dizer aqui é que a produtividade, a lucratividade que você tem no BT não é diferente da lucratividade que você pode ter aqui, tá? Que você vai ter aqui se fizer um manejo integrado de pragas. Tá? A única diferença das áreas é a condução diferenciada com relação a lagartas. Esse trabalho foi publicado agora esse ano, tá? E ele monitora a eficiência do CRI1AC, tá? Que é a toxina da soja BT hoje existente, da primeira geração de soja BT, desde 2013, disponível e cultivada no Brasil. Tá? Então, você vê aqui diferentes cidades, né? Aqui estão os nomes das cidades onde os insetos foram avaliados. Você vê que, com pequenas variações aqui, né, a eficiência, a mortalidade muito alta, né, mostrando ali que o principal alvo dela, Chrysodegus imprudens, funcionando sem grandes problemas, apesar ali de 2013 até 2021, dos seus 8 anos já de cultivo. Tá? E é importante preservar isso, tá? Por quê? Porque está vindo já, começando esse ano, a soja de BT de segunda geração, né? E ela, o que ela faz? Ela traz o CRI1AC também, mas estaqueada com mais outras 2 proteínas, tá? Que separadamente, tá? Causam mortalidade na lagarta falsa medideira. Então, são 3 alvos, 3 ferramentas controlando o mesmo alvo de forma eficiente. E qual é o benefício? Para que eu preciso de 3 ferramentas para controlar o mesmo alvo se uma só dá conta? Justamente para reduzir a chance de ter indivíduos resistentes, porque para ser resistente vai ser preciso que seja resistente para os 3. Tá? Então, preservar a eficiência da soja do CRI1AC é preservar não só para a primeira geração, mas para a segunda também. Tá? Eu tenho uma seleção muito mais lenta de insetos resistentes. Só que aqui, talvez um mau exemplo que o Brasil tem dado na sojicultura é o que tem acontecido desde quando a soja BT na cor vermelha é a adoção da tecnologia BT, tá? E na cor preta não BT, né? Começou com 4% só de BT, só que isso vem crescendo ano a ano e já estamos com mais de 80% de soja BT cultivada no Brasil. Com isso, o que aconteceu? Está crescendo a adoção do BT e não tem refúgio. Né? No começo, eu tinha muito refúgio involuntário, que era soja não BT, que não era plantado com a intenção de refúgio estruturado, mas que funcionava como refúgio. A partir do momento que eu tenho uma alta adoção da tecnologia BT, meu refúgio, o produtor não tem adotado, e com isso eu já tenho as primeiras populações de insetos resistentes a CRI1AC no Brasil. Raciplusia nu, uma falsa medideira, e a broca, a Crocidosema ocorrendo em plantas de soja BT. Falar do controle químico, né? A dificuldade do controle químico é mais a tecnologia de aplicação, principalmente para aquelas pragas do período reprodutivo, que ficam escondidas ali, protegidos, como se fosse um guarda-chuva. Né? Aqui é o papel sensível colocado na parte superior, mediana e inferior da planta de soja, para mostrar aqui quantas gotas de inseticidas chegam na parte superior, na parte mediana e na parte inferior. Né? Então, a dificuldade de tecnologia de aplicação.
em boas condições. Além disso, a gente tem muito mau equipamento aqui, né? Um trabalho que foi realizado no Paraná, 48% dos pulverizadores aqui tinham manômetros inoperantes, quebrados. Então, se com uma boa regulagem do equipamento é difícil fazer o molhamento, imagina se eu estiver fazendo um molhamento errado, tá? Aplicando na hora errada. Tá? Para percevejo, existe a recomendação nossa, da Embrapa, de se misturar o sal de cozinha a 0,5% do volume de calda. Tá? Ele funciona como um arrestante alimentar. O que é isso? Não é um atrativo, mas o inseto, ao começar a sugar, ao invés de ele ter várias picadas de prova e se movimentar, ele fica parado onde está mais o sal, sugando por mais tempo. E com isso ele suga por mais tempo onde está o sal, aonde está o inseticida, com isso se contamina mais. Então, é lógico, isso vai ser recomendado, isso é uma boa prática, principalmente quando você sabe que o molhamento vai ser um problema. Tá? Então, a soja está acamada, está muito grande, muito adensada, é uma boa estratégia. Não vou usar o sal de cozinha se essa soja estiver mais espaçada, o porte mais baixo, bem ereta, onde eu sei que o molhamento da lavoura vai ser fácil. Tá? Por quê? Uma, porque eu não quero gastar sal à toa, e outra, porque o sal é corrosivo. Então, é colocar o equipamento em risco. Preciso fazer a limpeza do equipamento extremamente bem feita, desmontar. Isso custa caro e o risco é grande, por isso que eu preciso só realmente usar o sal quando for necessário. Rotacionar produtos é importante e o produtor tinha dificuldade de saber o porquê. Ele rotacionava produto, marca comercial, ingrediente ativo, grupo químico diferente, mas o que eu preciso rotacionar é modo de ação diferente. Com o site do IRAC, né, o Insecticide Resistance Action Committee do Brasil, você pode clicar e vai aparecer essa tela, onde você digita aqui o nome do ingrediente ativo e você vai ter um modo de ação disponível. Você pode fazer isso no celular. A única dificuldade é que você tem que digitar com a grafia correta, senão ele não localiza. Se você digitar acefato, acefeite, que seria... Muitas vezes você tem esses nomes com a grafia mais do inglês, né? Não vai encontrar, tem que ser com a mesma grafia que está no programa. Essa é a única dificuldade. Tá? Isso é importante, tá? Porque, por exemplo, você tem neonicotinoides mais piretroides, tá? Não importa se é o imidaproprino com a beta-ciflutrina, se é um tiametoxan com a lambda, ele é um grupo de ação 4, um grupo de ação 3, é o mesmo modo de ação. Tá? Vamos pegar um produto novo, né? Expedition. Ele é um grupo químico diferente. Tá? Ele não é um piretroide, tá? Ele é um sulfoxaclor, tá? Com piretroide. Então é um produto diferente, modo de ação, grupo químico diferente, sim. Mas se eu pegar o modo de ação dele é 4 e 3. É a mesma coisa de aplicar um 4 e 3 aqui, que seria o neonicotinoide mais piretroide. Apesar de não ser um modulador competitivo receptor nicotínico, né, ele é um grupo 4C, ele é um grupo químico diferente, mas ele é o grupo 4. Ele é um produto diferenciado, mas não para questão de manejo de resistência. Se você pegar o Etiplore, né, que é uma marca comercial Curbix aqui, ele já é um 2. Daí 2 ele é diferente do 4 e 3, ou até do próprio acefato. Tá? Então, facilita muito a gente saber a questão de escolha de produtos. Opa! Aqui um videozinho, só que fala de resistência. Vamos supor que nessa lavoura de soja exista uma infestação de percevejos.
O agricultor vai entrar com uma pulverização de inseticida. A maioria dos percevejos vai morrer, mas existem entre eles alguns que são diferentes, que têm lá no seu DNA o gene da resistência. Esses vão sobreviver. Depois de várias e várias pulverizações e com a reprodução desses insetos, aqueles percevejos que eram diferentes passam a ser maioria. E aí o produto não vai mais funcionar. E não importa o quanto o teu produto é novo, o quanto a tua soja BT é nova, resistência é natural do meio ambiente. O que eu preciso é retardar esse processo de seleção. Por isso que inseticidas para percevejo, a gente não recomenda. Pode até ser, você pode até registrar, até ser registrado, pode ter usado, né, se permitido o uso, mas a nossa orientação é para que os produtos de percevejo sejam reservados para usar só para percevejo ali depois do R3, quando ele é praga no campo. Por quê? Porque para lagarta, para outras pragas, eu tenho outros produtos que eu posso usar. Então, é reservar eles para preservar a vida útil deles por mais tempo. Tá? Para finalizar, vou falar da questão do controle biológico, tá? O controle biológico aplicado, tá? Um grande desafio, uma grande oportunidade também, tá? Isso aqui é uma foto que eu tirei de uma apresentação, de uma reunião que eu participei da FAO, né? Como representando a Embrapa, e era para falar da questão de tarifas, de barreiras tarifárias para óleo de soja. Era um país, não lembro o nome do país, mas era o maior produtor de óleo de palma. Ele estava mostrando esse slide e a mensagem dele é o seguinte: nesse aqui eu tenho a quantidade de pesticidas, de agrotóxico utilizado, aqui de fertilizante e aqui a quantidade de óleo produzido. Tá? O que ele mostrava a imagem da soja? Eu uso um monte de agrotóxico, um monte de fertilizante e produzo pouco óleo, enquanto o óleo de palma ele é muito mais sustentável, porque eu uso pouco agrotóxico, pouco fertilizante e produzo uma quantidade muito maior de óleo vegetal. Então, o país estava propondo até para a FAO que colocasse barreiras tarifárias, tá? Para taxar maior a soja, porque ela não teria a sustentabilidade ambiental que outros óleos poderiam ter. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Sustentabilidade é uma demanda que vem no mercado, principalmente no mercado internacional, se pegar a Europa, até China, o principal comprador de soja hoje no mundo, é sustentabilidade, rastreabilidade da produção. Tá? É uma demanda, é um desafio, porém, é com certeza uma oportunidade para o controle biológico aplicado. E que a gente vê, tá? Aqui são valores da CropLife, né? Na época BCBio ainda, das perspectivas do Brasil para 2021, na verdade até foi ultrapassada, vamos passar disso daqui, mas a gente vê aqui em milhões de dólares o quanto vem se comercializando de controle biológico no Brasil, controle biológico aplicado, tá? Um crescimento aqui muito grande. Apesar, né, desse crescimento, de falar em 250 milhões de dólares, é um valor considerável, né? Um crescimento aí em torno de 10% a 20% anual, isso perto do mundo, no mundo se fala em 7,5 bilhões de dólares. E o potencial de crescimento é muito maior ainda. Esses gastos com o controle biológico aqui representam entre 2% a 5% que se gasta com inseticida químico. Tudo que se pode ter de inseticida aqui, de agrotóxico, de maneira geral, tudo que você pode usar de agrotóxico, você pode usar um controle biológico, imagina o quanto que esse mercado ainda não vai crescer. Tá? Além disso, o crescimento que a gente teve aqui, só de orgânicos, são nichos onde o controle biológico, com certeza, tem a explorar e a crescer muito. Falar de 2 parasitoides, que são os parasitoides de ovos que eu trabalho, que são os macro-reológicos produtos registrados,
tricograma, tá? No Brasil, a gente tem 9 produtos já comerciais, e tirando a tuta, que é para tomate, né? Spodoptera, Anticárcia, Helicoverpa, Crisodei, são todos lagartas que ocorrem na soja. Um desafio de tricograma para Spodoptera, para aquela Spodoptera que faz postura em massa, é que quando você libera o tricograma, ele parasita, mas ele parasita ovos que ele consegue caminhar sobre. Ovos, massas escondidas, protegidas por uma massa de ovos externa, acaba não sendo parasitada. Por isso que eu tenho que comentar sobre o Telenomus remus, tá? Que tem a capacidade de entrar literalmente, mergulhar na camada de ovo e parasitar 100% dos ovos ali. Tá? Mas o desafio do tricograma é o time de liberação, fazer a liberação no tempo correto. Tá? Por quê? Porque se a gente pegar a vida útil do tricograma, tá? Em 4, 5 dias, ele parasitou já 80%. A maioria dos seus ovos vai ser em 4 ou 5 dias. E quando eu testei, a gente fez o teste em diferentes idades de ovos, aqui ovos de Anticárcia, a gente vê que o tricograma parasitou muito bem ovos de um dia. Né? Aqui foi 14, 12, aqui no teste parasitou 10, em média. Ovos com 2 dias já cai drasticamente o parasitismo. Com 3, o parasitismo é nulo. Tá? Então, fazer essa coincidir no campo 4, 5 dias de vida do adulto com 1 dia de vida do ovo. Esse é o grande desafio. Por isso que a recomendação que é 750 mil parasitoides se for um período reprodutivo da soja, ou 500 mil se for o período vegetativo, você divide esse valor, essa aplicação, a gente faz uma liberação tudo num período só, você divide, faz no vegetativo 2 de 250 mil, em períodos ali intervalados de 5 a 7 dias no máximo, e no período reprodutivo, ao invés de 2, você faz 3 de 250 mil, porque você cumpre os 500 e os 750 mil, que é a bula do produto, que é o que está na especificação de referência. Aqui é a recomendação, que é a especificação de referência, que é o processo de registro de biológicos do Brasil. O outro produto é o Telenomus podise, para parasitar daí os percevejos, né? Eu tenho 3 marcas comerciais, o Podisubank, a JB está começando a comercializar esse ano, e esse produto que, se não me falha a memória, é de uma empresa de Minas Gerais também. E daí, para usar, o registro dele está para euquistos, mas ele funciona para Dichello, que eu já testei, Nesaro eu nunca testei, e está sendo usado também no arroz, patibraca. Tá? Ele já é um pouco mais flexível, porque ele vai ter ali, aqui a 20, a 25, em torno ali de 2 semanas, né? Igual o tricograma é 4, 5 dias, ele fica parasitando ali por 2 semanas, e ele parasita ovos de percevejo de 1, 2, 3 dias de idade, até 4 dias de idade. Então, coincidir 14 dias de vida, ali, 15 dias de vida do parasitoide adulto com ovos de 4 dias de percevejo é mais fácil. Por isso que é um parasitoide que tem tido muito sucesso em campo e está crescendo o uso. A gente fez alguns testes, né, em trabalhos em áreas grandes, um trabalho que a gente publicou esse ano também, e depois de 3 liberações, a gente conseguiu ali ter 70% dos ovos coletados parasitados, enquanto que o tratamento, tanto ali das áreas de MIP quanto das áreas aplicáveis inseticida, ficava em torno de parasitismo natural, ali em torno de 10%, 15%, nas áreas liberadas chegou a 70%. Importante é o efeito paisagem, muito grande. Se for uma lavoura de final de ciclo, vai receber, quando começa a colheita das áreas vizinhas,
tem migração de adulto, então tem essa limitação. Eu preciso entender que o parasitoide parasita ovo e não controla o percevejo. Pode soltar pupa solta, cápsula, tá? Acredito muito na questão de liberação de adultos alimentados. O problema é desenvolver o alimento para adulto, porque quando você libera no campo, ele fica muito exposto à pupa, a temperaturas, chuva. Patricograma, o que se faz é liberar muito próximo do momento de emergência. Só que para telenomos, o macho sai 24 horas antes da fêmea. Então, isso dificulta. Mesmo que você libere no começo, a fêmea vai emergir só 24 horas depois. Então, patricograma não, mas principalmente para telenomos, eu acredito muito na questão da alimentação de adultos, mas falta ainda a questão de fazer experimentos com relação a isso para provar essa expectativa. A questão de vento é muito forte, quando aqui foi com o Remus que foi feito, liberou no ponto central, e é onde a gente coletou parasitismo muito direcionado para o vento predominante, tá? Então você tem que, não é pulveriza a área homogeneamente, você tem que considerar os ventos predominantes para saber a direção que aqueles parasitoides que foram liberados vão tomar. E, para finalizar, uma questão de perspectiva futura, que eu acho, que é a questão do uso dos controles biológicos para certificações, tá? Principalmente para essa questão de provar a sustentabilidade. Tá? O mercado internacional, ele não quer só saber se produz soja sustentável, ele quer como que se comprova isso. A tua soja é certificada, com certificações que são creditadas, que têm créditos internacionais, tá? E a Embrapa ela está organizando em relação a isso a soja de baixo carbono, que associa todas, né, a questão do controle biológico, do manejo mais correto. Na verdade, a produção sustentável e utilizar todas as disciplinas, colocar isso em número, porque isso é uma certificação que o mundo tem exigido. Além disso, a questão de crédito de carbono, a oportunidade até de aumentar o ganho do produtor. Então, a Embrapa lançou esse programa há pouco tempo e espera, nos próximos anos, estar com essas certificações. Ainda está em desenvolvimento esse processo. E, para finalizar o meu último slide, é possível adotar soja, preservando a sustentabilidade, principalmente aumentando o lucro do produtor. Pode até dar mais trabalho fazer MIP do que aplicar inseticida. Aplicar inseticida é fácil, é cômodo, você não precisa ir para campo, você não precisa ficar no sol quente, mas você gasta dinheiro a mais, você ganha menos aplicando inseticida de forma errada. Fazendo MIP, você ganha mais. Dá mais trabalho, você corre mais, você muitas vezes está ali, tem que estar observando mais o campo. Tá? É necessário adotar MIP, principalmente para preservar tecnologia BT, para preservar os inseticidas. Tá? Essas novas tecnologias lançadas no mercado, elas dependem do MIP para sobreviver. Estratégias como a soja tolerante, o controle biológico aplicado, eles vêm não para serem usadas, até o inseto transgênico, né? Eles não são soja BT, não são alternativas para resolver problema, para ser a única solução, para se usar ela. Elas vêm para se associar e elas só vão ter sucesso e durabilidade quando associadas dentro do contexto do MIP. Tá? Eu queria dizer que o sucesso do controle biológico no campo, o aplicado principalmente, o natural também, ele depende do MIP, e o MIP depende do controle biológico. É um casamento que não tem como separar no campo. Tá? Tem desafios, sim, tá? Os desafios são grandes, mas as perspectivas são maiores ainda, são assim, muito boas de se realizar MIP. Tá? E com isso, eu encerro minha apresentação fazendo uma propaganda do Congresso Brasileiro de Soja, que a gente está organizando, mas além do Congresso Brasileiro de Soja, ele vai ser o Congresso o Mercosoja, tá?
que tem a coorganização da ACSoja na Argentina, tá? Então, ela vai ser de 16 a 19 de maio, em Foz do Iguaçu, que foi escolhido ali por ser um país próximo dos produtores de soja, não distante da Argentina, não distante do Paraguai, não tão distante da Bolívia, de fácil acesso, tá? E o congresso presencial ele vai ser de 16 a 19 de maio, mas os eventos têm ocorrido desde junho do ano passado, quando ele foi, na verdade, ele era para ter ocorrido e foi adiado. E está sendo feito partes online do congresso, tá? Destaco aqui, dia 20 de outubro, que a gente teve o painel falando de controle biológico, dia 17 de maio, tá, do ano que vem, lá no presencial, a gente vai ter painéis de controle biológico, painéis que vão falar de uso de insetos geneticamente modificados na soja, tá? A gente tem dentro da plataforma, inclusive gratuito, a gente tem alguns eventos gratuitos. Um deles, por exemplo, foi o Protection Day, tá? O Bioprotection Day, o Dia da Bioproteção, tá? Que foi um evento promovido pela CAB, junto com a Embrapa Soja, junto com a CropLife Brasil, tá? Que está, inclusive, para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir, né, tá disponível na plataforma, é só se registrar, que dá para assistir tudo lá. Então, convido todos lá para acessar cbsoja.com.br e lá vai ter acesso à plataforma, que é Barriaso, e toda a programação, tanto do presencial quanto do online, tá? Agradeço, peço desculpas por ter falado demais, eu falo sempre demais, e deixo aqui meu e-mail, meu telefone, e com isso eu encerro minha apresentação e estou à disposição para responder perguntas que houverem no grupo. Gracias, doctor Adeney. Bueno, formular las preguntas, por favor, a los que han presenciado la disertación. Y yo tendría una pregunta. Bueno, en la presentación vi que el 75% de la soya sembrada en el Brasil es soya BT. El otro 25% es solo resistente al glifosato. A soja BT, 74%, 75% foi naquele ano. Na safra passada, 2021, já aumentou um pouco, já passou dos 80%. O restante é soja RR. A gente tem no Brasil convencional alguma coisa que varia em torno de 4%, 5%, no máximo 7%. Isso flutua ao longo dos anos, que é a soja livre, tá? Que é um programa de soja daí certificada de não OGM para mercados que pagam mais caro para essa soja não OGM, tá? Principalmente, quase tudo vai para exportação e acaba sendo como soja certificada não OGM daí. E o cultivo varia, eu acho que em torno de 4% a 7% ali, no máximo, da área produzida com soja convencional pura, focada nesse mercado. Quando sobe muito, acaba reduzindo o valor do ágio pago, né, do prêmio pago pela soja, daí no próximo ano reduz o número de pessoas que plantam. Então, isso varia um pouco de ano para ano, mas fica ali em torno de 4%, no máximo 7%. Perfecto. Bueno, como le comenté al inicio, aquí nosotros solo tenemos el evento 43.2, que es la soya resistente al glifosato. Pregunta, ¿qué experiencia con manejo de trips y mosca blanca en soya en Brasil? ¿Qué umbrales manejan?
cómo está desarrollando nuevamente el uso de baculovirus en soya en Brasil. No sé si me entendió la pergunta. Sim, perfeito. Com relação a tripes e mosca branca, tá? Vou dividir a resposta, tripes e mosca branca, e depois vou falar do baculovírus. Tripes e mosca branca, em geral, não são problemas sérios quando estamos falando das pragas. Tripes e mosca branca passam a ser problemas extremamente graves quando eles estão transmitindo viroses. Tá? Quando eu tenho a transmissão da doença, daí é um problema muito mais grave. E eu preciso resolver isso com cultivo de cultivares que são tolerantes, resistentes às viroses, para daí manejar a mosca branca e tripes. Tripes é mais raro ainda, eu tenho menos experiência, porque nunca vi, com uma exceção, um ano que realmente teve uma infestação maior de tripes. Mosca branca, eu já trabalhei no Cerrado brasileiro, estado de Goiás, Mato Grosso, onde o clima é mais seco, porque a umidade, quando você tem muita chuva, acaba dando muitos fungos entomopatogênicos, a população não cresce, mas o que ela causa? Quando a população é muito grande, ela causa o Ronidil, que é aquele fungo, e acaba daí promovendo a senescência precoce da folha. Tá? Mas, normalmente, com as aplicações de produtos para percevejo, as moscas brancas são razoavelmente controladas. Você vê muita mosca branca no campo, ela tem crescido o problema, principalmente onde eu tenho ponte verde, tá? Regiões que são produtoras de soja, e eu tenho, às vezes, o tomate, a melancia, às vezes até o feijão, no inverno, áreas de pivô, que mantém o alimento da praga por muito tempo, e daí a gente fala ponte verde, porque ela vai da soja, vai lá para as outras culturas, daí nessas regiões o problema com mosca branca é muito maior. Entretanto, acaba sendo até pior para as outras culturas. A soja acaba sendo um grande criador de mosca branca, não causa tanto prejuízo ali, e acaba sendo, depois que se colhe a soja, as outras culturas sofrem mais com a mosca branca até do que a própria soja. Tá? Então, ainda são pragas importantes no Brasil, mas pontuais, em algumas regiões onde eu tenho um clima mais seco e onde eu tenho ponte verde para elas. Naquelas localidades, essas plagas são mais importantes e mais difíceis de ser manejadas. Acabam exigindo inseticidas mais caros. Controle biológico, eu tenho pouca coisa, eu tenho alguns produtos que poderiam ser usados, mas que acabam não tendo uma oferta tão grande quanto a demanda, então isso é um pouco mais complicado. Falar de baculovírus agora. O baculovírus da FAO é um vírus muito específico, né? Então, eu tenho baculovírus de Anticárcia, baculovírus de Helicoverpa, baculovírus de Spodoptera, baculovírus de várias espécies. Na soja, Anticárcia é a primeira lagarta que aparece, e o baculovírus foi muito usado. Chegou a ser usado no Brasil em 2 milhões de hectares. O maior programa de controle biológico no mundo, com certeza. Entretanto, ele é específico para a Anticárcia, o que é uma coisa boa, porque ele é seletivo por causa disso, por causa dos inimigos naturais, os insetos benéficos. Mas para o vendedor que vai vender, não é tão bom, porque ou ele vende para a Anticárcia ou ele tem que guardar na geladeira para vender só no outro ano. A concorrência do baculovírus com os inseticidas químicos passou a ficar desigual, porque o inseticida químico eu posso vender para a Anticárcia, posso vender para a Spodoptera no milho, às vezes o mesmo inseticida. Para o vendedor é prático isso,
o agricultor é prático, eu não preciso ficar guardando, eu comprei, eu uso é versátil, uso, mas ele é mais impactante. Mas, além disso, começou a ocorrer outras lagartas, né? A falsa medideira, etc., na cultura da soja, e o que começou a acontecer, o produtor, o vendedor, começou a ter um movimento para se usar mais inseticidas e menos baculovírus. Com isso, hoje, se usa em torno de 200 mil hectares. É bastante, mas para quem chegou a usar 2 milhões, usar 200 mil é triste de se ver, é pouco. Tá? Existe uma perspectiva de aumentar. Tem uma empresa nova no Brasil agora, que é especialista em produção de vírus, é a AgBiotech. E o que ela inovou na questão de baculovírus? O baculovírus está sempre aí. Só que a promessa dela é produzir baculovírus muito mais barato. Então, de alguma forma, eles estão produzindo insetos mais baratos. Por quê? Porque eles estão oferecendo a mistura de baculovírus por preço competitivo. Tá? Então, o que acontece? Se eu faço mistura de vários baculovírus e vendo pelo preço de ele começa a ter espectro de ação. Tem misturas até com 4 baculovírus para controlar um complexo de lagartas. Daí a expectativa é que, com isso, e se realmente o preço for competitivo, que vai ser decisivo, o baculovírus volte a ter uma segunda chance no Brasil de ter um movimento de crescer o uso novamente. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. A ver, dice, felicitaciones por su presentación. ¿Cuáles son las perspectivas para la mecanización de la liberación de microbiológicos en el cultivo de soya? Os microbiológicos, né, eles são facilmente, porque eles são em produtos, os formulados de microbiológicos, os entomopatógenos, já são usados mecanicamente no Brasil há muito tempo. Né? É a mesma tecnologia de colocar no tanque de pulverização e fazer a aplicação. Então, é 100% mecanizado. Os macrobiológicos, que são os parasitoides, os predadores, que daí era liberado manualmente, principalmente com a questão dos drones, o barateamento do custo dos drones, principalmente, isso permitiu que se fizesse ou que se faça hoje liberações de tricograma, por exemplo, em culturas de 100 mil hectares, áreas muito grandes, porque o drone ficou muito barato e cada vez mais ganhando autonomia de voo, e não precisa ficar voando e recarregando. Então, hoje, na soja, liberação, inclusive de macrobiológicos, 100% mecanizado. A liberação manual, ela se tornou não competitiva financeiramente. Talvez em alguma rara exceção de algum pequeno produtor familiar que ainda possa produzir a soja para venda de orgânico, para produção de beneficiar, fazer tofu, fazer usos diferenciados da soja. Daí pode ser até que ele faça coisas manuais, mas fora isso é mecanizado 100%, macro e microbiológico na soja hoje no Brasil. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Tiene alguna experiencia de control de pegador de hoja, el Lomoides indicata? Bueno, es su nombre científico, con trichograma. El Lomoides com trichograma, controle. Sim. A Homoides indicata, tá? É um microlepidóptero. Eu já tive uma vez, já vi áreas realmente infestadas com ele, mas ele é uma praga de muito baixa ocorrência no Brasil. Tá? Anos secos, quando eu vi, foi em Rio Verde, Goiás, a área, mas foi só um ano. Tá?
E o que acontece? Pragas que ocorrem tão esporadicamente assim, a gente tem dificuldade para realizar ensaios, né? Você não tem infestações, a própria criação dele de laboratório para avaliar a capacidade de parasitismo do próprio tricograma. Então, até por ser uma praga esporádica, os resultados de manejos são muito. A gente não tem esses resultados, a gente não tem experimentos nenhum com homeoides indicata. Tem tudo para funcionar, né? O potencial é grande. A gente quer, inclusive, agora trabalhar com outro microlepidóptero, mas que não é um rolador de folha, que é a Coccidosema porema, que está ocorrendo, está aumentando no Brasil. Acredito que funciona, mas não tenho resultados científicos e nunca vi nenhum resultado científico que conseguisse realmente fazer o experimento em campo e ter resultados que comprovassem alguma coisa. Desconheço. Otra pregunta, doctor. Muy interesante los éxitos del manejo integrado de plagas en Brasil y la disminución de uso de agrotóxicos, digno de repetir en nuestro país, para lograr mayor sustentabilidad en el cultivo de la soya. Para lograr este éxito en el Brasil, ¿adoptaron algunas normas o leyes? ¿Cómo lo hicieron? Não. Agora, o que foi adotado, e esse grande exemplo, do estado do Paraná, aqui, foi a assistência, fortalecer a assistência técnica. Tá? Então, no Paraná, onde o governo do estado ele coloca os seus técnicos, seus agrônomos, tá, com a meta de se trabalhar com soja, tá? Então, daí, essa assistência gratuita oferecida pelo Estado foi fundamental para os agricultores. Tá? É preciso tentar de alguma forma. Isso não é bom também, porque se um dia acabar, por exemplo, a Emater, o IDR do Paraná, acaba o MIP, porque está muito dependente da assistência gratuita. Mas é importante, pelo menos para dar um grande início e difundir a tecnologia, ter técnicos, assistência técnica comprometida em levar isso para campo. Isso só funcionou no Brasil graças ao bom trabalho da assistência técnica, dos técnicos da Emater, que compraram a ideia da pesquisa e levaram isso para campo. Perfecto. ¿Cómo realizan el manejo o aplicación de entomopatógenos y la aplicación en fungicidas en soyas? ¿Cómo realizan el manejo de la aplicación de entomopatógenos? Se for um entomopatógeno à base de fungo, isso é mais complicado fazer né? Porque o fungicida, com certeza, vai ter impacto e daí a combinação pode ser bem desastrosa. Tem poucos pesquisadores trabalhando com essa questão de compatibilidade de micro-organismos e de químicos. Tá? Eu fiz alguns trabalhos com baculovírus, e com baculovírus, desde que você tenha um controle do pH, não acidifique muito a cauda de pulverização, né? Mantenha ali pHs aceitáveis, a mistura de inseticidas com baculovírus não há grandes problemas. Tá? O grande problema vai ser a mistura, que eu acredito, é a mistura de fungicidas com microbiológicos que sejam à base de fungo, porque daí a função do fungicida é matar fungo, e a proximidade do fungo fitopatógeno, do entomopatógeno é maior, e daí a chance de ter efeitos deletérios é maior. Mas é uma linha de pesquisa que precisa ser mais... A gente tem muitos trabalhos de seletividade aqui com macrobiológicos, mas a seletividade ou compatibilidade do biológico
do microbiológico com o químico tem poucas pessoas estudando. Gracias, doctor. Gracias por la disertación, por aclararnos algunas dudas y algunas recomendaciones para nosotros aquí en el sector soyero. Para finalizar, de repente, algunas recomendaciones en el tema del manejo integrado de plagas, principalmente. Eu acho que a principal recomendação do manejo de pragas para quando você tem numa estaca, numa situação onde você não adota, para você começar a adotar, é importante, eu acho que uma adoção do manejo de pragas gradual. Tá? O que no Paraná ocorreu até com o trabalho da Ematerm. Ter unidades, tá, demonstrativas, tá? Isso é importante para mostrar o benefício. Você convence muito mais o produtor do que fazer uma palestra, mostrando, levando ele no campo, fazendo com ele a amostragem, mostrando por que está na hora de aplicar inseticida, por que não está na hora de aplicar. Com esse envolvimento do produtor na tomada de decisão, no monitoramento, você consegue um maior sucesso no manejo. Tá? Além disso, a adoção gradual é importante até para você tomar maior segurança em dar nota para desfolha, em reconhecer os insetos. Então, é importante treinamento e adoção gradual. Você vai ganhando experiência, mais confiança e vai aumentando a sua área de manejo de pragas ano a ano. O que eu falaria é que ir do 0 para 100% de adoção é muito arriscado e a chance de ocorrer erros é muito grande. Essa acho que é uma mensagem. E ter o apoio a controle biológico, as indústrias do controle biológico, as pequenas startups ali é importante, porque isso, MIP, controle biológico, as outras ferramentas que vão vir, vai permitir um ambiente para uma agricultura muito mais sustentável e, além de sustentável, muito mais lucrativa. Gracias, doctor. Si lo tenemos a Yelitza, de repente para finalizar, o Eduardo, algunas palabras finales. Muchas gracias, Jaime, por la oportunidad y pues agradecerle nuevamente al doctor Adeney por la excelente presentación, excelentes resultados que motivan a otros países también a adoptar más prácticas sustentables e incorporar manejo integrado de plantas dentro de las prácticas agrícolas allí en Bolivia. O sea, que esperemos que podamos ver el MIP creciendo más en todos esos productores allí, soyeros, como le llamamos en Santa Cruz. Muchísimas gracias por la presentación el día de hoy. Esperemos que sea la primera, así de muchas otras, que tengamos en conjunto con ANAP. Me coloco à disposição aqui para estar sempre aí junto com a CAB, junto com a ANAP, levando um pouco mais de conhecimento. E quem sabe, agora, no próximo ano, acabando, a ANAP não organiza aí uma visita às instalações da Embrapa Soja, conhecer um pouco da unidade e dos outros trabalhos que a gente se realiza. Então, eu gostaria aí de deixar o convite para vocês virem até o Brasil, nos visitar também. A gente está sempre de portas abertas. Gracias, gracias, doctor. Vamos a hacer lo posible por estar por allá. Eduardo, de repente para finalizar. Sí, igualmente agradecer al doctor Adeney por esa presentación tan comprensiva y con tanta información útil para ser aplicada en nuestros países. Y ANAPO, por supuesto, por el esfuerzo que está haciendo para llevar información a los productores. Y adelante sigamos con estas iniciativas para que sigamos mejorando en la agricultura. Por su parte, PlanWise
CABI Paraguay es un programa que apoya todo lo que es manejo integrado de plagas y por supuesto este tema cae muy bien para nuestros propósitos. E a parceria, e a parceria Embrapa, CABI, eu acho que é fundamental aí para poder levar essas tecnologias e fortalecer o manejo, não só no Brasil, mas em outros países, tá? Então, para a gente aqui da Embrapa é muito importante ter o apoio da CABI, ter a CABI junto com a gente aí. A gente teve ali o evento da realização ali do Bioprotection Day, que fizemos juntos, e é com grande satisfação assim que a gente tem a CABI ali ao nosso lado e que essa parceria só cresça cada vez mais, é extremamente importante para o bem da agricultura. Bueno, agradecerle a CABI Paraguay, Yelitza, Eduardo, Natalia, que está conectado, y obviamente al doctor Adeney. De parte de ANAPO, muchas gracias a todos, muchas gracias a los que se han conectado y hasta otra nueva oportunidad. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Chao, chao. Obrigado.